transformador, né? Porque totalmente. a gente está falando realmente de uma conexão com o padrão da natureza, né? Então, quando a gente olha ali um girassol, né, e como que ele vai formando todas aquelas espirais, o DNA que também tem uma espiral, né? Várias formas da natureza que trazem mais essa conexão com a geometria sagrada. É com isso que a gente está se conectando, né? Tem um método que chama método Arimani, que foi um rapaz que eu conheci, que eu fiz um curso, né, com ele. Ele é sound healer, espanhol, mora nos Estados Unidos há muito tempo, e ele era músico desde muito pequeno, e de repente ele começou a descobrir o poder da música para a cura, né? E aí ele começou a conversar com povos originários de várias partes do mundo, tal, e foi estudando também o impacto, pensando ali em neurociência, né? E aí ele desenvolveu uma meditação que é esse do método Arimani, que a gente traz movimento e som. Porque uma coisa que também é bem importante no Sound Healing é a gente também ter a consciência da nossa voz, né? E aí, de novo, a relação também com a fono. O maior instrumento de Sound Healing, né? O maior instrumento de cura é a própria voz. E não é nem assim a voz do terapeuta, mas é a sua voz. A voz da pessoa. Porque imagina que todas as suas células estão conectadas com a sua própria voz. Sim. Né? Então, o poder que a nossa voz tem nesses processos de cura. E aí o Nath Arimani, ele falava isso uma vez, né? Você pode comprar a tigela de cristal mais cara do mundo, Tainá. Não vai substituir a voz do próprio paciente. Então, o método também traz essa questão, assim, de você se conectar com a sua voz e colocar isso para fora. Existe esse exercício, eu não sabia. Achei que era só os sons, enfim, externos que provocassem efeitos e tal. Mas a pessoa verbaliza também. Estudo também. Nos Estados Unidos é um tema que falam bastante, né? E a gente chama de voz autêntica. Então, é você realmente conseguir se conectar com a sua voz autêntica. E aí um exercício que é muito poderoso e que é fácil para todo mundo ir fazendo é um humming. Então você colocar o murmúrio, né? E aí você pode ir juntando com várias visualizações, né? Pode ir aprofundando nisso, assim. Mas isso para mim também foi super interessante, porque é um exercício que a gente usa na fono para trabalhar a questão de ressonância, mas que daí na hora que eu começo a estudar as terapias integrativas, eu descubro que esse som, ele também está ativando várias glândulas e todo o nosso sistema endócrino, né? Então, na hora que a gente faz a vibração, né? A gente vibra toda essa parte aqui do rosto, né? Que tem céu da boca, a base do nariz, e logo em cima a gente já está com glândula pituitária, hipófise, que regulam todo o nosso sistema hormonal. Né? Então a gente vai trabalhando. Né? Totalmente. Né? Como que as pessoas não sabem disso e não estudam, né? Na faculdade, é muito absurdo. Sim, é muito legal, né? Os efeitos. E quando você começou a aplicar isso nos seus pacientes de fono, você aplica em todos? Ou não necessariamente em todos? Depende um pouco da área, assim, porque eu tenho os pacientes mais voltados para a parte de deglutição, né, disfagia, atendo também paciente pós-cirurgia ortognática, e aí são pacientes que chegam com uma tensão cervical absurda, com muito apertamento dentário, e aí eu comecei a perceber que porque daí com as taças de metal, dá para fazer uma massagem mesmo, né? Que é mais física. Você põe a taça em cima do corpo. Tem isso também. Sim. E aí você vai sentir a vibração passando por todo o seu corpo. Então ele atua bem diretamente na musculatura, né? Legal. E aí para esses pacientes pós-cirúrgico, foi super legal de aplicar. Porque daí você já consegue relaxar, coisa que na mão eu ia demorar muito mais, né? Então você já consegue relaxar, ajuda em drenagem também. Porque você está pondo toda a água do corpo em movimento, né? Que é outro princípio do Sound Healing. 70% do nosso corpo é água. E a água conduz mais a vibração do que o ar. Então, na hora que você expõe o seu corpo a essas vibrações, você está colocando todas essas águas em movimento, né? Nossa, maravilhoso. Então, e aí, às vezes, o efeito até continua.
Sabe aquela imagem de quando a gente joga a pedrinha no lago que forma, né? Que reverbera. Reverbera e você vai formando as ondas que Sim. vão embora, né? É exatamente isso, assim, na hora que eu ofereço esse som, a água começa a se movimentar e isso vai ganhando mais proporção, assim, né? Amplitude. E como você tem a experiência de fono sem as terapias integrativas, holísticas, antes e depois, né? É muito diferente, assim, os resultados? Sei lá. É diferente porque eu acabo atuando em outras questões também, né? Então não é mais só o olhar ali para a parte física, né? Mas a gente começa a fazer outras relações, que daí também vem muito da psicologia transpessoal, né, da constelação familiar. Então, o olhar acaba refletindo muito mais coisas. O resultado é muito mais rápido e muito melhor, naturalmente, acredito, né, do que antes. Você percebia? Sim. E aí a gente vai percebendo esse impacto, assim, né? Então, hoje em dia, assim, é muito gostoso quando eu atendo um paciente que depois ele fala, nossa, fazia muito tempo que eu não conseguia relaxar. Nossa, uma vez foi uma estagiária minha, inclusive, que eu apliquei nela, foi só a massagem que eu fiz nela. Ela tava com muitas crises de ansiedade e tal. E aí ela falou assim, nossa, mas isso aqui foi muito melhor do que dormir. Relaxou mais do que uma boa noite de sono, sabe? Porque ela já estava ali num processo de estresse muito alto, né? De ter crises de ansiedade e tudo mais. Então, o impacto acaba sendo em outras áreas. Em outras que áreas. Impactam também nos problemas que a pessoa foi lá buscar um cuidado, enfim, né? Sim. É muito interessante. Então, só para contextualizar do método Arimani, uma coisa que eu acho muito legal dele é porque ele junta movimento e voz, né? Então, a ideia é a gente realmente se conectar com o padrão de vibração da Terra, que é a ressonância Schumann, né? Então, a gente começa a trazer isso para o corpo, fazendo movimentos para o lado, e depois a gente traz pela respiração para daí colocar a voz para fora. E aí você vai trabalhando com esse canal mesmo, né? Que é a nossa voz, para trazer a voz autêntica. Então, primeiro você se conecta pelo movimento, transformando o seu corpo numa pirâmide, num templo mesmo, bem de segurança mesmo, para depois você realmente conseguir se expressar. E aí o método, né, e na verdade todo o Sound Healing, eles também têm uma relação muito forte com a geometria sagrada. Então, de você entrar em conexão com a proporção áurea, né, com a vibração da Terra. E na hora que você se conecta com a geometria sagrada, você vai trazendo para nossa vida, né, para o nosso dia a dia, os padrões de crescimento mais harmônicos. Né? Na hora que a gente fala das tigelas de cristal, que são afinadas na sequência do 432 Hz, né, na escala do 432 Hz, é pelo mesmo motivo, assim, na hora que eu faço algumas combinações ali com as tigelas, eu estou formando a quinta perfeita, que é o padrão mais harmônico que eu posso oferecer. Na hora que eu faço esse método Arimani pela voz, eu também vou mudando a minha frequência da emissão vocal para também formar esse padrão que é o mais harmônico, né, que está relacionado à proporção áurea. Então, também tem essa relação com a geometria sagrada por trás do trabalho de Sound Healing. Nossa, e por trás do método Arimani. Muito bacana. Muito profundo, né? Sim. Muita coisa. Transformador, né? Porque totalmente. A gente está falando realmente de uma conexão com o padrão da natureza, né? Então, quando a gente olha ali um girassol, né? E como que ele vai formando todas aquelas espirais, o DNA que também tem uma espiral, né? Várias formas da natureza que trazem mais essa conexão com a geometria sagrada. É com isso que a gente está se conectando, né? E aí esse padrão também é de muita beleza, né? De harmonia, de beleza. Então é isso que eu estou incorporando aqui na minha vida, né? Interessantíssimo. É o retorno aí à natureza também, né? Sim. A incorporação da gente com a natureza.